E aí, pessoal, vamos começar agora a nossa videoaula. Nessa videoaula, a gente vai apresentar agora, vai trabalhar a parte de coordenadas do vértice, tá, pessoal? É bem simples essa parte de coordenada do vértice. Existe uma fórmula em si que vocês vão ver para encontrar essas coordenadas, mas a gente não vai, eu não vou explicar de fato até onde chegar essa fórmula, tá? Já vou colocar direto para a gente não perder tanto tempo, tá? Enfim, vamos lá, vamos ao que interessa aqui. Coordenadas do vértice, tá? Está dizendo o seguinte: em muitas situações é importante conhecer as coordenadas do vértice de uma parábola, como na construção do gráfico de uma função quadrática, tá? Vamos deduzir uma fórmula que permita determinar a abscissa do vértice, que é o nosso que vai ser chamado de esse x e o vzinho de uma parábola, que é o x-vértice, tá? Então vamos lá. Sabendo que a parábola corresponde ao gráfico de uma função quadrática dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, possui um eixo de simetria que passa pelo vértice da parábola, tá? Então imagine que a gente tem aqui uma parábola com concavidade voltada para baixo, tá? O nosso vértice da parábola, tá? É o ponto, neste caso aqui, seria o ponto máximo que essa parábola, que esse gráfico atinge nessa situação, tá? Então, vamos supor que a gente tem um gráfico, quando a parábola está voltada para baixo, né, o nosso ponto máximo é chamado de x-vértice, né? É o nosso x-vértice, ou as nossas coordenadas dos vértices, né? Que pega o x-vértice, consequentemente o y-vértice. Existe uma formulazinha que a gente calcula já diretamente qual é ou qual vai ser o nosso ponto, o nosso vértice dessa parábola, tá? Que é o objetivo desta videoaula, tá? Então, vamos lá ao que interessa. Aqui existe uma fórmula, tá? Mais ou menos o que é que acontece, tá? Para até a gente chegar na forma de encontrar o x-vértice, tá? E depois tem mais outras fórmulas para encontrar o y-vértice. Porém, como eu falei, o foco nosso como a gente não tem muito tempo, então vamos já direto para a fórmula, tá? Mas, antes da gente ir direto para a fórmula, o que ele estava dizendo aqui? Que o nosso x-vértice e o nosso y-vértice vai ser... Não, principalmente o nosso x-vértice, tá? O nosso x-vértice sempre será o eixo de simetria. E você já estudou que quando a gente tem um eixo de simetria, de um lado e do outro vão ser totalmente iguais, ou seja, a distância do meu eixo até a esse gráfico é igual a esse meu outro lado, tá? Então, por isso que é um eixo, tá? É simétricos, tá? São simétricos, tá? Enfim, vamos lá. A nossa fórmula do x-vértice, para a gente encontrar o nosso x-vértice, né? Será sempre será esse daqui, tá? Menos b sobre 2A. É o nosso x-vértice. Menos b sobre 2A. Né? O b da nossa equação, o 2 que é o da fórmula e o a que é o nosso primeiro valor, né, de uma função quadrática. Né? Então, se você substituir o valor da função a essa função aqui, a essa equaçãozinha aqui, você vai encontrar o x-vértice da parábola, ok? E para a gente encontrar o y-vértice, gente, tá aqui, ó, o y-vértice, né, de uma função quadrática também, tá? Ela vai ser dada, tá? Eu vou até colocar aqui mais embaixo, tá? O nosso y-vértice nada mais é, nada menos do que ser o que, gente? Ó, o nosso y-vértice vai ser igual a ax ao quadrado vértice mais bx vértice mais c, tá? Como assim, professor? Você não vai encontrar o x-vértice? Vai. Você vai pegar o valor que você encontrar do x-vértice, né, e substituir no x, tá? Você vai pegar o valor e substituir nesses valores de x. Quando você substituir,
você vai encontrar automaticamente o y-vert. Por quê? Lembra que eu já falei para vocês, e sempre coloco para vocês, que o f de x sempre será igual a y, né? Sempre será igual a y. Então, se eu quero encontrar o meu y do x-vert, é só eu substituir o valor de x-vert na minha função geral, que eu vou encontrar o valor de y. Então, para eu encontrar o y-vert, eu preciso encontrar primeiro o meu x-vert e substituir na equação que você tiver, não é equação não, né? Na função que você tiver, os valores dados. E você vai encontrar o vértice da minha parábola, né? O vértice da parábola quadrática, né? Ou seja, podemos determinar as coordenadas do vértice, que é o v, como x-vert e y-vert, do gráfico da função quadrática. Né? A função, o f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, utilizando a fórmula do x-vértice, que é o menos b sobre 2a, para aí sim obter o valor de quem? De y, né? Aqui ele dá essa fórmula aqui geral, y vértice é igual a x vértice ao quadrado mais bx vértice ao quadrado mais c. Resumindo, ele está substituindo o que eu acabei de falar, né? Substitui o valor de x vértice que você encontrou na equação, tá? Olha aqui um exemplo, né? Ó, veja, por exemplo, como podemos obter as coordenadas do vértice do gráfico. Primeira coisa que a gente está vendo é que o gráfico ele é negativo, ó, o valor de A é negativo. Minha parábola está voltada para baixo. Ou seja, o meu ponto máximo que o meu gráfico vai atingir está no meu vértice, o vértice dessa parábola. Então, veja só. Como é que a gente vai achar? X vértice equivale a menos b sobre 2 vezes A. Quem é o meu b? Vai ser o 4, então vai ficar menos 4 vezes 2 vezes o meu x vértice, o meu valor de A é menos 1, né? Então vai ficar menos 1. Então aqui eu faço 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, né? Então vai ficar menos 4 sobre menos 2. Menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então encontramos o meu x-vértice. O meu x-vértice ele está aqui, ó. Esse seria o meu x-vértice, seria o meu eixo, né, de simetria. Veja que esse lado é igual a esse outro lado, tá? Seria o meu eixo de simetria, tá? Daí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esta equação aqui, essa função, e aonde eu tiver x, eu vou substituir por 2, tá? Então, veja lá, mesma coisa, ó. Não precisa nem fazer isso daqui, tá? É só você substituir lá o valor. Vai ficar o quê? Menos 2 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 1. Você fez isso, resolveu, vai encontrar o valor de y-vértice, né? Ou seja, o meu ponto estaria aqui, né? Esse seria o meu ponto. Então, tá aí o nosso x-vértice e o nosso y-vértice. Ou seja, a coordenada do vértice para o gráfico será v igual a 2 e 5, tá? Esses aí seria o nosso para-ordenado. Então, pessoal, é isso. A ideia, né? O objetivo da aula que é encontrar as coordenadas do vértice, tá? Lembrando que as coordenadas do vértice não aparecem apenas quando a parábola estiver voltada para baixo. Não. Quando ela estiver voltada para cima, também vai ter o vértice, tá? Beleza, pessoal? Então, foi isso daí a nossa